O tema abordado é sobre comércio exterior, como internacionalizar um pequeno negócio. Olá, meu nome é Isabelle e eu vou apresentar o que é e como começou o comércio exterior. O comércio, conhecido também como comércio exterior, é a atuação caracterizada pela comercialização internacional de bens e serviços. Ou seja, ele ocupa-se diretamente com o procedimento de venda e compra de produtos e serviços para dentro e fora de fronteiras internacionais, assim contribuindo com o processo econômico do país. Em suma, examinar o comércio exterior é enxergar que o mundo ficou mais acessível, que os produtos que são comercializados pelo mundo todo podem ser internacionalizados por empresas de todos os tipos. É importante ressaltar que existe uma pequena diferença entre comércio exterior e comércio internacional, embora ambas são utilizadas para indicar ações de compra e venda de produtos e serviços, mas cada uma tem observâncias específicas. O comércio internacional são as operações comerciais que têm regras aplicadas a todos os países, para facilitar as negociações comerciais. Já o comércio exterior utiliza das regras internas do país, ou seja, cada país possui suas normas específicas, as quais regulamentam negócios comerciais entre os territórios. Há evidências de que o comércio exterior existe há milhares de anos. No 8º milênio a.C., os chineses já faziam rotas para fazer o comércio de sedas nos países asiáticos, assim como o povo egípcio e os povos antigos, que compravam e vendiam produtos graças ao rio Nilo. Já no Brasil, começou em meados dos séculos 1800, com a corte portuguesa se estabelecendo aqui no país, e abrindo, em 28 de janeiro de 1808, os portos do Brasil para os países parceiros, o que permitia a exportação dos produtos brasileiros, como a cana-de-açúcar e o tabaco, contribuindo para o aumento da economia e a emancipação brasileira. O meu nome é Laisa e eu estarei falando sobre a importação, exportação e licenciamento da importação. Primeiramente, vamos começar com a importação. Bom, a importação ela tem como objetivo a entrada de um bem, produto ou serviço de países externos para dentro do país em que foi designado, tanto de forma temporária quanto definitiva. A nacionalização desse bem ou produto ele é conectado diretamente por processo da receita do país destinado na alfândega durante o processo de descarregamento da entrega. Já na exportação é quando ocorre a saída de um produto, bem ou serviço do país de origem com destino a outro país. Existem vários motivos para que essa empresa decida exportar, mas um dos maiores deles é querer entrar em mercados novos e dessa maneira conseguir expandir e internacionalizar a sua empresa. Existem alguns tipos de exportação, como a exportação perfeita e imperfeita e a exportação direta e indireta. Tanto na importação quanto na exportação, esses processos estão ligados ao valor da sua moeda. Bom, agora eu vou falar sobre o licenciamento da importação, que é um documento que serve para obter a autorização de um produto ou serviço a partir de um órgão anuente que é responsável pelo controle deles. Algumas penalidades podem acontecer se caso o licenciamento for obtido depois do embarque do produto para o exterior, quando era necessário ter feito antes, ou se o embarque acontecer depois do prazo da validade do licenciamento. Qualquer informação dada ao licenciamento da importação é utilizada pelo Siscomex para a declaração do imposto vinculado. Para obter essa licença, a empresa ela precisa estar cadastrada no Siscomex. E por ser um documento eletrônico, é importante preencher de forma correta e atenta todas as informações necessárias, evitando qualquer erro decorrente. Meu nome é Micaele e eu vou falar um pouco sobre a globalização, o conceito, como ela surgiu, os tipos de fluxos e a relação das organizações com esse processo. O conceito diz respeito à intensificação da integração econômica, política e cultural a nível global, isso é, trocas internacionais como importação e exportação entre países do mundo inteiro. Quanto ao início desse processo, há muitas teorias, entre elas as grandes navegações, que teve início no século XVI, onde se iniciou uma grande expansão do sistema capitalista pelo mundo inteiro. Mas foi a partir do século XX, com o fim da Guerra Fria e a terceira revolução industrial, que a globalização passou a ter características contemporâneas. Esses acontecimentos históricos geraram um grande avanço em seu processo, proporcionando o crescimento das evoluções tecnológicas de transporte e comunicação. Devido ao encurtamento das distâncias e fronteiras geográficas, favorecendo o aumento dos fluxos comerciais e capitais entre os países, as trocas em escala mundial fazem parte do processo de globalização,
o que consequentemente formam redes de fluxos de mercadorias que podem ser constituídas em materiais e imateriais. Fluxos materiais são representados por instrumentos palpáveis, que possuem materialidade e volume. Já os imateriais são aqueles espalhados através dos meios de comunicação e informação. Com o crescimento e expansão das empresas, o processo de globalização produtiva se intensificou juntamente. Presente em países do mundo inteiro, a globalização proporciona a ampliação do ramo de atuação a todas as organizações que se interessam em internacionalizar produtos ou serviços através das trocas comerciais. Olá, meu nome é Samuel e eu estarei apresentando sobre o comércio exterior e o desenvolvimento econômico. Bom, as negociações que ocorrem entre os países é essencial para o crescimento e desenvolvimento econômico. Atualmente, com o avanço da globalização e da internet, essas transações tornaram-se mais fáceis em termos de compra e venda de bens, serviços, insumos e tecnologias. Com isso, se faz necessária a balança comercial, que descreve a situação financeira do Estado. Quando os níveis de exportação são maiores que as importações, a balança se mostra positiva, ou seja, gera um superávit. Isso quer dizer que o produto nacional está sendo bem vendido no exterior. Deste modo, se as importações forem maiores que as exportações, a balança fica negativa, ou seja, gera um déficit na economia, dizendo que o país está comprando mais do que vendendo. Por fim, esse processo irá gerar novos empregos e a movimentação da balança, tornando possível o crescimento econômico nacional. No ano de 2011, o Brasil registrou um montante de 482 bilhões de dólares em comércio. As exportações chegaram ao valor de 256 bilhões e as importações de 226 bilhões de dólares, respectivamente. De acordo com o Ministério da Economia, em 2020, o Brasil alcançou um superávit de 5 bilhões e 473 milhões de dólares, sendo o segundo melhor resultado desde o ano de 1989. Segundo os dados do Sebrae, em 2017, havia aproximadamente 8.863 micro e pequenos exportadores ativos no Brasil. Destes, 8.856 são microempresas e 5.007 apenas pequenas empresas. As MPS representavam 40,8% das empresas exportadoras do país, sendo as microempresas 17,8% e as pequenas empresas 23,1%. Entre as maiores empresas, a maioria são médias, responsáveis por 30,2% do total das empresas exportadoras, mas o número de grandes empresas também é muito elevado, respondendo por 24,1%. Ainda em 2017, o valor arrecadado com as exportações das MPS chegou à soma de 1,165 bilhões de dólares, dos quais 409,9 milhões de dólares referente às microempresas e 756 milhões de dólares às pequenas. O valor das exportações das empresas de médio porte foi de 6,2 bilhões de dólares, enquanto o valor das exportações das grandes companhias foi de 197,4 bilhões de dólares. Olá, meu nome é Leonardo e dissertarei sobre os motivos pelos quais as empresas importam e exportam, suas vantagens e desvantagens. Começando pelas vantagens da exportação, nós temos aumento significativo das vendas, pela entrada em um novo mercado. Crescimento da produtividade, pois com o aumento da demanda, a empresa necessita aprimorar seu modus operandi. Incentivos fiscais, onde o governo federal oferece diversas isenções de impostos, como o ISS, IPI, entre outros. A melhora da qualidade, que para entrar no mercado mais exigente, a empresa e seus produtos devem se adaptar para atender às novas necessidades. A diminuição da dependência do mercado interno, pois ao explorar novos mercados, torna-se menos dependente das flutuações nacionais. Sobre as vantagens da importação, temos os preços atrativos dos produtos e tecnologias de ponta que o mercado estrangeiro é capaz de oferecer, por conta de sua competitividade. O diferencial que tais novas tecnologias são capazes de oferecer à empresa importadora. Caso a moeda do país importador seja mais valorizada, este ganha uma vantagem cambial na compra das mercadorias. E assim como na exportação, a importação também possui seus estímulos fiscais. Falando agora das desvantagens, começamos com a exportação. O retorno financeiro por conta do aumento das vendas é pouco frutífero no início, mas este vem a um longo prazo. A melhoria do produto para adaptação ao mercado exterior é vantajosa por um lado, porém, por outro lado, isso significa a mudança na mercadoria que custa dinheiro e tempo de desenvolvimento, assim como a melhoria da empresa em si. Os produtos que são exportados, por irem além do território nacional, necessitam de um maior cuidado e preocupação. Nas desvantagens da importação, nós temos atraso na entrega dos produtos, caso haja algum problema com o transporte dos mesmos.
conta de algum erro de comunicação ou planejamento, a quantidade dos produtos comprados pode ser inferior ao encomendado. Por fim, de ambos os lados pode haver uma falta de confiança no momento da negociação, principalmente nas primeiras encomendas. Meu nome é João Vitor e eu irei explicar um pouco sobre os órgãos de regulamentação e apoio às exportações e importações. O comércio exterior brasileiro não possui um órgão específico para a operação de importar ou exportar. A direção se dá por áreas de competências, como política do comércio exterior, política fiscal e política financeira. Porém, é importante saber e conhecer os principais órgãos governamentais que participam das operações do Comex brasileiro para proporcionar uma melhor visão na organização que deseja entrar nessa área comercial. Os principais órgãos são o Banco Central do Brasil, o Ministério das Relações Exteriores, os órgãos anuentes. Existem muitos, mas a principal função deles é permitir que certos tipos de produtos entrem e saiam do país. E também o Sistema Integrado do Comércio Exterior, conhecido como Siscomex. Esse sistema diminui o volume de documentos que cerca as operações de comercialização internacional e permite que as informações cheguem a uma fluência só. Irei explicar agora sobre quais foram os estudos de casos feitos pelo grupo e quais seus objetivos. Foram realizados 2 estudos de caso, um destinado à sociedade e o outro a uma empresa que atuou na área do comércio exterior, a Caiçara. O objetivo do estudo de caso destinado à sociedade foi para entender melhor a visão dos indivíduos sobre o comércio exterior, mais especificamente acerca de como internacionalizar um pequeno negócio. E a partir das respostas, percebemos que boa parte das pessoas sabem o que é comércio exterior, porém não sabem se qualquer empresa pode internacionalizar e também não sabem como começar esse processo. Já no estudo de caso destinado à Caiçara, foi executado com o propósito de maior compreensão de como a empresa foi inserida e como teve início no mercado internacional. Oi, eu sou a Isabela, vou falar um pouco sobre a revista que nós fizemos. Ela mostra o passo a passo de como internacionalizar um pequeno negócio e dentro dela vocês irão encontrar uma breve explicação do porquê exportar é bom para uma empresa. Também mostra quem pode exportar, além de todo o passo a passo que deve ser feito. Dando continuidade, irei falar brevemente sobre o passo a passo descrito na revista. Antes de tudo, a empresa deve estar em perfeito equilíbrio financeiro e habilitada no Siscomex. Daí em diante, ela deverá planejar o processo de exportação, ou seja, definir o seu mercado de atuação, que ela deverá identificar aquilo que é mais vantajoso, a melhor forma de investimento, definir o seu público-alvo e etc. Definir o processo logístico e a produção, que são demanda versus produção, o estoque, o transporte, o despacho do produto, o controle de qualidade e segurança, e entre outras coisas. As condições técnicas, como embalagem, modelo, precificação, requisitos de higiene, pois isso varia de cada país. E a legislação, garantindo que a documentação está em dia e de acordo com o solicitado. Ficar atento com a legislação tanto nacional quanto internacional, pois sabemos que há mudanças a todo momento nas regulamentações e na lei. Considerando todos os estudos que foram realizados, sendo eles o formulário para o público e o formulário que foi enviado para a empresa que tenha conhecimento sobre o assunto, foi visto que pequenas empresas são capazes de expandir seus negócios e levá-los ao mercado exterior. Mas como nem todos têm o devido conhecimento sobre o assunto, foi elaborada a revista virtual, juntamente com toda a pesquisa feita, para que possa ajudar a tornar a população empreendedora mais cientes das oportunidades, sanando assim suas dúvidas. Obrigada!